Romanos capítulo 3, do verso 1 até o versículo de número 20. Quem quer aprender mais um pouquinho, diga glória a Deus. Nós temos muito que aprender aqui. Essa carta aos Romanos, eu disse isso já algumas vezes, e eu quero, inclusive, mencionar novamente. Na minha opinião, e por aquilo que eu tenho aprendido, eu acredito que a carta aos Romanos tem que ser a primeira carta a ser estudada por todos os novos convertidos. Por todos os novos convertidos, por todos os crentes em Cristo. Todos têm que, em primeiro lugar, começou a ir para a igreja, eu acredito que a primeira coisa que tem que ser passada para um cristão, isso já no início da jornada dele, é ele aprender o que está aqui. Eu digo isso porque se a pessoa aprender o que está dentro da carta aos Romanos, com toda certeza, ele vai ser, no mínimo, um cristão diferenciado dos demais. E eu digo isso por conta de todo o conteúdo que está envolvido nessa carta aos Romanos. A base dessa carta. Amém? E eu peço que você preste bastante atenção no que nós vamos ver hoje, porque faz toda a diferença também. Amém? Como tudo que nós já temos visto aqui, eu estava vendo quando foi a primeira mensagem que eu ministrei sobre essa carta aos Romanos, e já está indo para 5 meses que nós estamos estudando essa carta, e nós só estudamos 2 capítulos até agora, em 5 meses. Faltam ainda mais 14 capítulos para a gente estudar. E olha, eu acredito que a gente vai varar um ano inteiro ainda estudando essa carta. Porque tem muito conteúdo. No mínimo um ano. No mínimo. No mínimo mais um ano. E eu acredito que até vá mais do que isso. Amém? Está escrito assim. Acompanhe aí comigo. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então qual que é a vantagem do judeu? Qual que é a vantagem que o judeu tem? Exatamente essa, de que Deus entregou para ele a lei, para eles, o povo, entregou para eles a palavra. Então essa é a vantagem, mas isso não quer dizer nada quando não se tem obras. Amém? Mesmo eles tendo recebido a lei de Deus, isso não fazia deles melhores do que ninguém. Dava para eles uma vantagem se eles praticassem aquilo que eles receberam. Versículo de número 3, diz assim, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Se os judeus foram incrédulos, na incredulidade deles, isso vai atingir Deus na fidelidade dele, na fidelidade de Deus? Não vai influenciar em nada. Por quê? Quem tem que ser fiel é o homem a Deus. E Deus, o único compromisso de fidelidade que Deus tem é com a sua palavra, é com a palavra dele. Amém? Versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Falo como homem.
De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Verso 9. Por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Bom, antes de nós iniciarmos e nos aprofundarmos dentro desses primeiros versículos do capítulo 3, é necessário a gente voltar um pouquinho dentro da carta aos Romanos, para que possamos nos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo ensinou sobre o tema central do capítulo 1 ao capítulo de número 3. Se você observar comigo aí a carta aos Romanos, o capítulo 1, vamos ler o versículo 16 até ao versículo 18, só para que possamos relembrar um pouquinho. Ele diz assim, olha que tremendo que é essa palavra que ele coloca nos ensinando. Ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele vem, primeiro o judeu e também o grego ou gentios. Porque nele, em Deus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Aqui é tremendo porque ele vai falar que o Evangelho para ele é algo que traz prazer, que traz contentamento para ele. Ele está dizendo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque esse Evangelho é o poder de Deus para salvar. Então, quer dizer que quando nós analisamos, quando nós aprendemos a palavra de Deus, estamos fazendo isso para a nossa própria salvação. Aquilo que eu tomo posse da palavra de Deus é para o meu próprio benefício, para que eu possa ser salvo. Mas eu tenho que crer, eu tenho que tomar posse. É isso que ele está dizendo. Ele fala aqui sobre a salvação ser primeiro para o judeu. E ele está dizendo que não é porque o judeu é mais do que qualquer outra pessoa, não é isso que Paulo está dizendo. É porque, como eu disse agora há pouco, eles receberam a lei de Deus.
eles receberam a palavra de Deus. E toda a lei de Deus que eles receberam testifica de quem? De Cristo. Então eles teriam que crer muito mais do que qualquer outro ser humano, porque eles já haviam recebido a palavra de Deus. Só que o judeu em si, ele vai se tornar arrogante e soberbo. Ou seja, ele vai se colocar acima de todos os homens. Ele vai agir como se ele fosse superior a todos os homens. Que porque ele recebeu a palavra, porque ele recebeu a lei, através da vida de Moisés, ele não precisaria de passar por qualquer tipo de juízo. Por quê? Porque independente de como estivesse o restante dos seres humanos, ele já era salvo, ele já era justificado. E nós sabemos que isso não é verdade. O apóstolo Paulo, quando diz assim, não me envergonho do evangelho de Cristo, Paulo está usando um termo, chamado termo de litotes. E esse termo, na verdade, ele significa uma outra coisa do que está aparecendo ali. Ele está dizendo, eu não me envergonho. Ele está usando uma ênfase retórica contra aquilo que ele está escrevendo. Ou seja, ele sugere uma ideia pela negação do seu contrário. É isso que quer dizer o termo de litotes. Por exemplo, Paulo está querendo dizer aqui, estou muito feliz. Quando ele diz, não me envergonhe do evangelho de Cristo, ele está dizendo, estou muito feliz com o evangelho. E como alguns estudiosos sugerem ainda, Paulo está dizendo assim, eu estou muito feliz com o evangelho e eu estou regozijoso do evangelho. Ele está dizendo, estou muito feliz com o evangelho, estou muito contente, muito alegre com o evangelho e de ser um mensageiro desse evangelho, pregador desse evangelho. E a justificativa para isso é o que ele vai dizer, porque é o poder de Deus para salvar a humanidade. Foi o poder de Deus e é o poder de Deus para salvar a minha vida e a vida de todos aqueles que acreditarem. E Paulo se sente alegre, contente, regozijoso desse jeito, porque ele sabe que o juízo de Deus é imparcial. Ele sabe que nenhum homem, nenhum ser humano na face da terra vai conseguir, ainda que tente, influenciar no julgamento de Deus. Ninguém é detentor da razão ou da justificação. Ele está querendo dizer isso também. O judeu não tem mais privilégios do que eu, se eu pego a palavra de Deus e coloco em prática. É o que eu já disse várias vezes aqui. Não adianta só ouvir a palavra. Não adianta só ouvir. Nós precisamos pegar essa palavra que nós temos aprendido e nós precisamos colocá-la em prática. Porque não é pelo ouvir a palavra, mas é por aquilo que eu faço com ela. É pela aplicação dela na nossa vida todos os dias. Em síntese, Paulo está dizendo, tanto judeus quanto gentios passarão pelo juízo de Deus e vai ser inevitável o veredito de Deus sobre a vida de cada homem. Se ele fez o bem, ele vai ser salvo. Se ele praticou a palavra de Deus, teve as obras pela palavra de Deus, ele vai ser salvo. Se ele não fez isso, ele vai ser condenado e pronto. Sendo ele judeu, grego, gentil, seja lá quem for. Então nós precisamos entender que do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens. Nós podemos passar a vida inteira dentro da igreja. Se nós formos injustos, se nós não buscarmos a justiça, isso não vai ser levado em consideração lá. Senhor, eu passei a vida inteira na igreja. O Senhor está dizendo que eu vou ser condenado? E aí nós vamos ter que ouvir de Jesus o seguinte: você não tinha que só ouvir, você tinha que praticar.
Exatamente isso. No capítulo 3, agora passando para essa parte do estudo, vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Nós vamos fazer a leitura em etapas. Por quê? Como muitos especialistas no Novo Testamento, e na minha opinião, um dos maiores dele, Dr. Martin Lloyd-Jones, um dos homens que mais destrincharam a carta aos Romanos e que pregou ela de maneira ininterrupta durante 13 anos. Ele sugere que, para que a gente possa entender de maneira melhor esse capítulo de número 3, nós temos que dividir ele em 3 partes. A primeira parte dele vai do verso 1 ao verso de número 8, que diz assim: qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desse é justa. Como eu citei no começo, eu relembro agora. O judeu se achava superior a todos os homens. E o meu pensamento, quando eu li isso aqui e comecei a analisar, junto com várias fontes de estudo sobre esse texto, eu fiquei me perguntando, não é só o judeu que corre esse risco. Não é só o judeu que passa por essa questão de querer se achar superior a todos os outros homens. E eu vou te dar um exemplo simples disso, que se encaixa perfeitamente na nossa vida. Como que nós olhamos, por exemplo, para um macumbeiro? Alguém que a gente sabe que vai lá para o Ziriguidum, sexta-feira, meia-noite, vai sacrificar bode, vai sacrificar galinha, vai fazer uma macumba com fígado, com pimenta, com mel, com um monte de coisa errada. A gente olha para eles com repulsa, sim ou não? E claro, pela pequena base espiritual que nós temos, nós olhamos dessa maneira e automaticamente você se julga igual a eles? Claro que não se julga, nós não nos julgamos iguais a eles. Por quê? Porque nós não estamos tendo as mesmas práticas que eles. Então nós nos achamos superiores. Superiores. Quando a gente vê alguém que erra, alguém que peca, alguém que faz coisas erradas estando dentro do Evangelho, nós automaticamente, ao confrontar e ao julgar aquela questão ali, nós nos colocamos em superioridade. Então nós não somos tão diferentes dos judeus. Assim como eles são homens, nós também somos. Como eles são falhos, nós também somos. Então nós temos uma facilidade em olhar para os outros e julgar que nós somos superiores. E isso aconteceu com os discípulos do Senhor Jesus. E isso acontece dentro desses exemplos que eu estou dando hoje. A prática pode estar errada.
a religião que eles seguem pode ser errada. Só que nós, nos julgando superiores a eles, nós podemos estar caindo no mesmo pecado e no mesmo erro deles. O mesmo. E é tanto que Jesus, olha o cenário, para você entender bem isso. Olha o cenário, os discípulos, aos olhos de Jesus, eram todos iguais uns aos outros, sim ou não? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, mas que não seja alguém da sua família. Olhe para outra pessoa aí. Olhando para essa pessoa, você pode de repente dizer, nós somos iguais. Ou de repente você pode dizer, eu sou mais do que ele ou mais do que ela. E os discípulos estão caminhando com Jesus, todos estão recebendo a mesma palavra, e eles estão discutindo no caminho, discutindo, em conflito no meio do caminho. E um está olhando para o outro e está dizendo assim, eu sou maior que você. Não, você não é maior do que eu não, eu sou maior do que você. Jesus está indo na frente. E ouvindo cada um dos discípulos discutindo entre si, quem era o maior. Cada um deles tinha dentro de si o quê? Um ar de superioridade. Se julgavam superiores uns aos outros. Jesus não fala nada no caminho. Lugar de lavar roupa suja é em casa. Então Jesus entra em casa. E a palavra de Deus diz que ali naquele momento, Jesus olha para cada um dos discípulos e vai dizer assim, por que vocês estavam discutindo no caminho? Olha o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33. Marcos 9, quem achou, diga amém. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Como se Jesus não soubesse, né? Ele sabia muito bem. Verso 34. Mas eles fizeram o que, amados? Calaram-se. Senhor, olha, nós estávamos lá discutindo para ver quem era o bambambam, o melhor. Eles falaram isso? Por que que eles não falaram? Porque eles sabiam que aquilo que eles estavam discutindo era reprovado pelo Senhor. Era reprovado por Jesus a conduta que eles estavam tendo. E aí o Senhor vai dizer, a palavra vai dizer, mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Verso 35, e ele, assentando-se, esse assentando-se faz toda a diferença. O que essa palavra assentando-se quer dizer? Jesus não estava ali para chamar a atenção deles. Esse assentando-se quer dizer que Jesus reuniu eles para ensiná-los. Não adianta você cobrar alguma coisa de alguém se antes você não ensinou. E para tudo tem um momento. E como Jesus estava discipulando aqueles homens, chegava diversos momentos e situações que Jesus se assentava com eles e ensinava para eles. Agora, se Jesus já estivesse ensinado para eles, a conversa mudaria.
Porque Jesus não ia precisar se assentar de novo com eles. Jesus poderia chamá-los a atenção. Por quê? Eu já ensinei. Vocês não aprenderam porque não quiseram. Então Jesus se assenta, e ele assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Vocês não têm que determinar quem é o maior ou quem é o menor. Vocês precisam entender que todos aqui são servos uns dos outros. Pedro, você está para servir João. João, você está para servir Pedro. João, você está para servir Tiago. Tiago está para servir você e Pedro, e assim por diante. E aí quem vai determinar quem vai ser o menor não sou eu e nem vocês. Quem vai determinar quem será o maior é o Pai Celestial. Por que eu posso defender essa tese de que quem vai escolher quem será o maior é Deus? Por aquilo que vai acontecer no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, quando a mãe de Tiago e João para Jesus e diz assim: Senhor, eu quero que os meus filhos, Tiago e João, se assentem contigo no teu reino, um à tua esquerda e o outro à tua direita. Por mais que fosse um cuidado de mãe, na verdade, ela estava querendo o quê? Que os filhos dela fossem maiores do que todos os outros. Olha o que está em Mateus capítulo 20, por favor. Verso de número 17. Mateus 20, verso 17. Diz assim a palavra: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha o pensamento. Ele está dizendo que ele vai morrer. Ele está dizendo que ele vai voltar para o reino dele. Então deixa eu me antecipar. Se ele é o Filho de Deus, se ele é o verdadeiro Deus, então deixa eu me antecipar e colocar os meus filhos em uma boa posição. Antes que ele vá, antes que ele parta. Aí ela vai dizer, versículo de número 20 ainda. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Olha como causa conflito quando alguém quer se julgar maior um do que o outro.
Olha o conflito que causa no corpo de Cristo, quando dentro de uma igreja, um quer ser maior do que o outro. A nossa preocupação não é se eu sou maior do que você ou você maior do que eu. A minha preocupação é, eu preciso ser o teu servo, ponto. Se você vai me servir ou não, como está dizendo, as Escrituras não importa. A palavra de Deus diz que eu preciso fazer o bem e não importa quem. Eu preciso servir. E isso não depende de você me servir primeiro.